delação, e o que eu vou dizer aqui agora sirva para a alegria de muitos e para a tristeza e frustração de alguns, talvez daqueles que verdadeiramente queiram apurar. Seu termo de colaboração, como o senhor disse, e o que o senhor está se isentando de dizer aqui hoje nessa CPI, pode beneficiar quem tem culpa, prejudicar quem não tem, e o senhor certamente tem responsabilidade sobre o que foi dito. Então tem muita gente que eu tenho certeza que o senhor disse na delação desse envolvimento todo de propina, da qual eu nunca estive envolvido. O senhor coloca gente que pode ser beneficiado por isso futuramente, tendo culpa, e quem não tem, sendo responsabilizado. Todos nessa casa, a população brasileira, os mineiros em especial, sabem a minha conduta como parlamentar. Eu estou no 5º mandato como deputado federal de Minas Gerais. Desde os meus primeiros dias nesse parlamento, atuo de maneira séria e enfática em defesa da ética e da boa política. Sempre fui intransigente em relação aos valores morais da nossa sociedade e, acima de tudo, mantenho profundo respeito ao mandato que o povo de Minas Gerais me consagrou a representar no Congresso Nacional. Notícias publicadas na imprensa em junho, senhor Ricardo, me colocam indevidamente envolvido em denúncias investigadas por essa CPI. Como já manifestei anteriormente, também em respeito aos princípios que conduzem minha vida e em coerência com a minha própria postura na CPI e no Congresso Nacional, eu vou me afastar dessa comissão. Faço isso porque defendo que todos os parlamentares citados em investigação tenham essa postura. Defendi isso no primeiro dia, junto com o deputado Ivan, com a deputada Elisiane e outros. E futuramente, depois de em junho, citado na investigação, eu pedi licença aos mesmos e à CPI que aguardasse a vinda do senhor aqui. Em nome da minha honra, da honra da minha família, do povo de Minas, antes de deixar os trabalhos da CPI, eu vou fazer algumas perguntas e gostaria que o depoente pudesse respondê-las. Quero tentar entender o que levou a fazer as acusações infundadas contra mim e ver se o senhor confirma, diante de mim, algumas inverdades que teria dito, segundo informações da revista Veja. A pergunta que eu ia fazer ao senhor quando lhe convoquei a essa CPI foi uma, mais ou menos, que disse o deputado Ivan Valente. A pergunta seria só essa: todos os seus atos e acordos envolvendo autoridades e parlamentares eram celebrados de maneira fraudulenta? Tudo era oriundo de propina? Sua empresa não fazia negócios e acordos legais que não feriam os valores morais da sociedade? Essa seria a pergunta. Esse seria o motivo da convocação. Como disse também o deputado Ivan, que agora me provocou mais uma vez a me afastar, essa maldita legislação eleitoral, da qual também votei contra, que faz com que dirigente partidário tenha que ir aos donos de empresa, diretores de empresa, e quando fui não sabia que Vossa Senhoria sabe disso, não sabia que estava envolvido. Fui visitar a Constran, quando cheguei lá vi que era UTC. Estive com o senhor, com outras pessoas, o senhor sabe disso, uma única vez na minha vida, para solicitar dinheiro para o partido. Porque o dirigente partidário, infelizmente, nessa legislação, tem que fazer isso. Eu era dirigente partidário com um partido com candidato a presidente, a governador de estado, presidindo o partido com um número infindável de candidatos a deputado federal e estadual. E fui lá fazer a visita junto com o presidente do partido em Belo Horizonte. Vossa Senhoria sabe disso. E aí hoje eu venho. O senhor se recorda da doação de R$150 mil feitas ao PSB de Minas Gerais em 2014? O senhor afirmou em seu depoimento, segundo a revista Veja, que havia contrapartidas definidas para que o acordo fosse confirmado. Quais foram as contrapartidas? O que elas foram negociadas naquele dia que eu fiz a visita para pedir ajuda para o partido? Estou lhe perguntando, agora já está no meu tempo de pergunta? Acho que sim. Falta um minuto. Não, mas sem problema. Estou lhe perguntando. Eu vou permanecer em silêncio, excelência.
Eu estive com o senhor uma única vez em toda a minha vida. Nunca troquei esse telefonema com o senhor. E-mail, WhatsApp, nada. Fui apresentado ao senhor naquele dia à tarde. Já dei aqui na CPI o dia que fiz, o voo, tudo direitinho, que eu fui a São Paulo em companhia do presidente do partido de Belo Horizonte, não era do Estado. O presidente do partido do Estado era eu, que me incumbia nessa triste tarefa de buscar recursos para partidos políticos. Essa tarefa que a gente tem que acabar de doação de partido político. E eu quero dizer aqui que eu votei contra. Fui lá como dirigente partidário. O senhor disse que ia ver quanto poderia ver. Daí, no dia 5 de agosto, foi depositado na conta do PSB Minas Gerais R$150 mil. Foi distribuído para 16 candidatos. Desses 16, pode dizer, é dobradinho, deputado Júlio. Não, 13 eram candidatos a deputado federal e 3 a estadual. 16 candidatos receberam essa doação. Nenhum centavo da sua empresa foi destinado à minha campanha de reeleição para essas eleições. Zero. O que eu estou fazendo citado nisso? Zero, senhor Ricardo. Quantas vezes o senhor já esteve ou falou comigo? Quantas vezes o senhor já trocou telefonema comigo? Estou lhe fazendo essa pergunta. Excelência, eu vou ficar em silêncio. Nunca. Eu te respondo, nunca. Falamos uma única vez naquele dia à tarde. Uma única vez em que minha vida é colocada nesse turbilhão. Nunca intermediei recursos para Vossa Senhoria, para Petrobras. Nem recurso de propina para Petrobras ou para órgão nenhum. Não tinha o apoio do governo federal. Não tem do governo estadual. Como é que eu poderia intermediar qualquer tipo de obra para UTC ou para Constrão ou para qualquer um? Nós só estivemos juntos uma vez na vida, senhor Ricardo. E o senhor sabe disso. Quais foram as contrapartidas que eu apresentei ao senhor para justificar esse dinheiro de 150 mil? O que exatamente eu fiz para beneficiá-lo? Eu vou ficar em silêncio. Nunca fiz nada para beneficiá-lo, senhor Ricardo. Na CPI da Petrobras, a CPMI está lá do ano passado, como foi me cobrado aqui, eu atuava como relator de um processo de um deputado que está envolvido na Lava Jato. E todos aqui sabem disso, da legislatura passada e os que agora chegaram. Eu atuava como relator de um processo de um deputado envolvido, junto com a CPMI, votei todos os requerimentos convocados naquele momento, nunca contrário a nenhum. E, ao final, senhor Ricardo, depois da sua prisão, o deputado Marco Maia, que era o relator oficial, apresentou um requerimento que eu votei contrariamente. Eu não só votei favorável, como eu subscrevi o relatório paralelo apresentado pelo deputado Carlos Sampaio. Sabe o que dizia no relatório do deputado Carlos Sampaio paralelo, senhor Ricardo Pessoa? O indiciava. Eu subscrevi o requerimento paralelo do deputado Carlos Sampaio que o indiciava. Como é que eu posso ter feito gestões para beneficiá-lo na CPMI? No primeiro dia de instalação desta CPI, eu apresento um requerimento convocando a todos os donos de empresas envolvidos para fazer aquela pergunta inicial que eu disse para o senhor ali atrás. E hoje, corro o risco de ser indiciado, investigado, e estou aqui, diante de Vossa Senhoria, tendo que me afastar por uma conduta moral e ética da CPI, porque corro o risco de ser investigado por algo que eu não fiz. Vossa Senhoria sabe que eu não fiz. Sabe que eu não tenho responsabilidade nesse esquema de Lava Jato. Sabe da minha postura, da minha trajetória aqui nessa casa. Vossa Senhoria sabe disso. Não porque me conheceu ou teve contatos comigo, porque conhece a minha história. Que as pessoas que estão com o senhor conheceram e lhe contaram a minha história, a minha trajetória e minha forma de atuar aqui no parlamento e na minha vida pública. Eu queria, para terminar, lhe deixar 3 perguntas. Quem chamou o senhor para participar do esquema da Petrobras? Como é que a UTC foi convocada para entrar nesse cartel que Vossa Senhoria presidiu? Quem o convidou? Eu vou permanecer em silêncio. Quem eram os seus contatos na Petrobras? Vou permanecer em silêncio, Excelência.
como eram entregues e comprovadas essas contrapartidas que vocês faziam no esquema de partilha dos percentuais oriundo da propina divina da Petrobras? Eu vou exercer o direito de permanecer em silêncio. Essas 3 perguntas que eu fiz ao final, sabendo que Vossa Senhoria não responderia, é muito claro para dizer que essas pessoas que fizeram isso têm culpa. O senhor também as colocou na sua delação, mas ao final elas podem ser beneficiadas. É só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a todos a compreensão e talvez a alegria de alguns para que eu possa me afastar aqui da CPI por um princípio de coerência, que foi o que eu defendi em todo momento aqui na CPI e em todos os órgãos da casa. Muito obrigado.